Ok, vamos começar aqui com 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, do 15 ao 16. Nós vamos ver sobre espíritos enganadores. Depois ver que a palavra fala para você provar os espíritos. E depois nós vamos ler os 4 textos que são usados de maneira isolada, errada, para conduzir as pessoas a uma vida de morte. Ok, vamos pôr os textos aqui. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, eu vou ler esse, tá? Diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, que é o nosso tempo aqui, né? Alguns apostatarão da fé, por obedecer espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência. Olha o ponto principal aqui, que proíbem o casamento. Tá vendo? Proibição de casamento. Exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Ok, tá certo, é proibição de casamento. Vocês vão lembrar aqui de papas, né, de ensinos católicos, mas tem pessoas que proíbem, evangélicos que proíbem o casamento. Você podendo se casar de novo, ele proíbe. Ele não proíbe o primeiro casamento, é óbvio, mas ele proíbe o caso de você ter sofrido um adultério e estar livre no Senhor para poder casar outra vez e ser feliz. E essas pessoas te proíbem. 1 Timóteo 4, do 15 ao 16. É o mesmo contexto. Quer ler aí, irmão Pedro? Vamos lá. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Tá vendo, Pedro? Esse é o contexto de várias instruções que ele deu. E o Paulo mandou meditar nessas coisas. Ter cuidado com a gente e mesmo com a doutrina. Porque se a gente passa a ensinar coisas erradas e gerando morte na vida das pessoas, nós vamos ser cobrados pelo Senhor. Traz um peso de culpa muito grande. Eu já presenciei isso na pele, já vi isso na pele. Ensino errado dessa doutrina do casamento dentro da escritura, sendo levado de maneira completamente equivocada e trazendo morte para dentro da congregação, de morte de pessoas que abandonaram a vida cristã por causa de um peso, um fardo que foi colocado, que não é de Cristo, tá? Não é de Cristo, sobre os ombros desses irmãos, e esses irmãos abandonaram a fé. Eu já testemunhei isso. E eu sei como é esse texto que o Luiz acabou de ler, que a gente acabou de ler, como é importante ensinar a doutrina do Evangelho, a doutrina de Cristo, de forma certa, correta. Traz vida, irmão. A palavra é espírito e vida, não é morte. Tem que ter muito zelo pela palavra e ponderar muito. Saber juntar os textos para poder instruir o povo de Deus. Não é de qualquer forma que se faz isso. 1 João 4. Vamos lá. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha aqui, falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Que venceu os falsos profetas. Porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu escolhi esse texto aqui, irmãos, porque é o seguinte: parece que você só reconhece um falso profeta se ele fala que Jesus não veio em carne. Falou que Jesus não veio em carne, é falso profeta. Será que essa é a única maneira de reconhecer um falso profeta? É claro que o contexto do texto é esse, mas você tem que provar os espíritos em todos os sentidos. Porque espírito que é de Deus falam as coisas de Deus. E como esse assunto do casamento é um assunto grave e que pode te gerar morte, nisso eu vejo que tem pessoas que não procedem de Deus. Pessoas que colocam um fardo pesado em cima de você
e diz que você tem que fazer isso porque tem que carregar a cruz de Cristo, é essa a tua vida, ou seja, você sofreu um adultério injustamente, a pessoa vai colocar um fardo em cima de você com textos isolados falando que você não pode se casar mais. E isso é um falso profeta, porque vai gerar morte na sua vida. Você vai tentar obedecer, vai tentar praticar. Se você não tiver a instrução correta da palavra de Deus, você vai se afundar no pecado até você abandonar a fé. O sangue seu vai ser cobrado dessa pessoa e cada um dará conta de si próprio. Você também vai ter que dar conta de si mesmo para Deus. Por isso que eu coloquei esse texto. 1 Coríntios 7. Aqui acho que já são aqueles 4 textos, né, Pedro? Isso, aqui começa aqueles 4 textos que as pessoas, que os espíritos enganadores usam de maneira isolada para proibição do casamento. Olha só. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Aqui, como vocês podem ver, diz assim: contudo, se falecer o marido, a pessoa diz, é o único motivo que permite um novo casamento. Paulo está dizendo aqui, só se o marido falecer. E aí a pessoa fecha a conclusão em 2 textos da palavra. O que o apóstolo Paulo aqui está falando é verdade. Só que ele não está falando tudo o que se deve falar do casamento e nem metade. Aí a pessoa vai para um próximo texto. Vai seguindo a linha de raciocínio. Romanos 7, do 1 ao 4. Quer ler aí, irmão? Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com um outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Deixa eu pôr um comentário aqui, irmão Pedro, para você acrescentar alguma coisa. Deixa eu pegar aqui devagar. Esse ponto que eu estou frisando para vocês é o ponto espiritual do assunto, aonde o apóstolo Paulo tira do literal e coloca no espiritual. Agora, esse ponto aqui que o irmão Pedro leu, esse ponto aqui, inicial, ele é o mesmo texto que está em 1 Coríntios 7, percebe? É a mesma coisa, só que aqui ele acrescentou a parte espiritual de Cristo e da igreja. E aqui a gente não vê Paulo falando que você pode ter novas núpcias se você for traído. Mas o que está contido na revelação desse texto? Paulo diz aqui, aqui está a chave. Depois disso você pode falar, Pedro. Irmãos, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Que lei é essa? Ele está falando assim, não a lei conjugal. Ele está falando, eu falo aos que conhecem a lei de Deus. Porque os que conhecem a lei de Deus sabem que Deus foi traído, Deus deu carta de divórcio e recebeu a mulher de volta. Todo o mistério que nós vamos falar está resumido aqui nesses versos. Você tem alguma coisa aqui, Pedro? Não, pode falar, porque se eu começar a falar eu vou atropelar o estudo, vai. Não, basicamente isso daqui que eu queria falar, né? Que para vocês reconhecerem que as pessoas usam esse texto aqui em conexão com 1 Coríntios 7, basicamente a parte de amarelo são as mesmas palavras, só que aqui o apóstolo Paulo colocou a nota espiritual nessa parte de vermelho. E aqui ele já está falando, eu falo aos que sabem a lei. Os que não sabem a lei vão torcer o que ele está falando. Lucas 16, 18. Olha só, isso daqui chega a ser até apelação. Texto que é usado em conexão com os outros. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que se casar com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério.
Aqui, irmãos, a palavra está claríssima. Jesus não está falando que pode se casar de novo. Jesus está falando só se a pessoa morrer. Está bem claro aqui, ó. Um texto. Tá vendo que são textos isolados? Eu consigo pôr na mente de vocês, com esses textos, que se você sofreu um adultério na vida, uma vida cristã, se você sofreu um adultério, você não pode se casar de novo. Se lasque o resto da vida. Eu meto isso na cabeça de vocês e jogo vocês no inferno. Porque vocês não vão ficar sozinhos. Primeiro vai cair na masturbação, depois vai cair na pornografia, depois vai cair na fornicação, depois vai casar com outra pessoa e ainda talvez você tenha a cara de pau de continuar congregando, achando que Deus está aturando isso, ou você vai se afastar porque acha que Deus condena isso. Olha a confusão. Malaquias 2, verso 16. Esse daqui é um texto que tem que explicar. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Olha a pregação que pode sair aqui, ó. Olha a pregação. Deus detesta o divórcio, então toma cuidado com o que você vai fazer. Aqui sai uma pregação já. Um texto, hein, irmãos? Eu vou voltar para a tela aqui. Olha só, eu já vi pessoas, que eu não quero citar nome, mas pessoas grandes usando esse texto e berrando no microfone, que Deus odeia, dizendo que a pessoa vai para o inferno ainda. Ele falou com todas as palavras, que a pessoa vai para o inferno se a pessoa se casar de novo. Sofreu adultério? Carrega a cruz de Cristo, irmão. Você está pensando que o evangelho é brincadeira? Carrega a cruz. E aí bota medo na pessoa. E onde a pessoa vai parar? No céu? Na terra? Vai reinar com Cristo? Não vai. Porque se essa pessoa não buscar instrução, ela ouviu a mensagem de um cão que vai levar ela para o inferno. Porque Malaquias 2,16, Deus não está falando que ele odeia uma coisa que ele mesmo deu para o povo. Aí, Pedro, Deus lavrou carta de divórcio para não ter que exterminar todo o povo. É uma lei dele, aí deu. Quando o povo pratica, ele fala, eu odeio isso. Eu odeio, vocês vão para o inferno, vocês estão praticando a minha carta de divórcio? Vocês não estão sabendo que eu estou fazendo uma armadilha para vocês? Deus não odeia, ele não está falando que odeia a carta de divórcio que ele deu. Ele odeia o repúdio. No contexto de Malaquias 2, vocês vão ver que, olha como o contexto muda tudo. Os sacerdotes estavam sendo infiéis à mulher da sua mocidade, repudiando por qualquer maneira, inclusive até aquela pergunta que vai aparecer lá em Mateus. Os fariseus falando, pode repudiar por qualquer motivo? Malaquias está denunciando que o pessoal estava usando a carta de divórcio legítima da lei para repudiar por qualquer motivo e assim estava fazendo mal à mulher da sua mocidade. Não é porque achou nela o adultério, coisa decente, né? Porque se fosse adultério seria apedrejada. Não é simplesmente que eu enjoei, eu quero ter relações com outra mulher, quero pegar outra mulher. Dou carta de divórcio, tô limpo na história e a mulher não... liberei a mulher, mas a mulher não quer. A mulher às vezes não quer. Sabe, a mulher ela está inocente na história. É isso que Malaquias está denunciando. Agora, olha a preguiça que a pessoa tem de ler o contexto e meditar. Pega um texto, junta com aqueles 3 primeiros e fala que você vai para o inferno se você se casar de novo. Você que sofreu o adultério. Entendeu? Porque se você... Pode falar, Luiz, desculpa. Porque se você cometeu o adultério, de fato você não pode casar de novo. Agora, se você sofreu... O divórcio que Deus odeia, irmãos, nesse texto que o Luiz acabou de ler de Malaquias, é o divórcio que eles estavam praticando ali. Esse que o Deus odiava. Porque Deus, quando ele criou o divórcio, porque foi ele que criou o divórcio, ele criou o divórcio com uma cláusula. Se você, Deuteronômio 24 fala, se você achar coisas indecentes na sua mulher, você pode repudiar ela e dar carta de divórcio. Era essa a razão, e isso Deus criou para não matar o povo de Israel, porque não era assim desde o princípio. Jesus vai falar isso mais daqui a pouquinho. Então, ele criou um divórcio por causa da dureza do coração. Vejam só como Deus é misericordioso, irmão. Ele criou por causa da dureza do coração, e ele falou, então tá, vocês vão dar o divórcio, mas é por essa razão. E os caras já estavam dando divórcio por qualquer razão. E aí Deus fala, eu odeio o divórcio. Mas não é o divórcio que ele criou, é o divórcio que os caras praticavam.
É isso. Olha só como muda o contexto, como é uma coisa justa. E tem mais. Lembra, ô Pedro, que a gente estava falando hoje? Quando Deus lavrou uma carta de divórcio, olha o amor desse Deus.